Abra sua Bíblia em João capítulo 12, versos 24 e 25. Ao diácono amado que me serviu água aqui, já disse que estava tendo ponto. Obrigado, viu, querido? Deus abençoe. Água gelada, para quem está falando, é um veneno, né, Nagui? Então, está na temperatura certa aqui. Você que estava de manhã já aprendeu a fazer essa oração, e eu quero pedir para que você, mais uma vez, feche os seus olhos, e você vai pedir a Deus, vai dizer para Deus que você precisa ouvi-lo. E aí você vai completar, somente os corajosos devem orar, dizendo para Deus: Deus, se o Senhor falar comigo, eu vou te obedecer. Às vezes nós falamos: Deus, fala ao meu coração. Ele fala, entra aqui, sai aqui. Chegamos em casa, já nem lembramos mais. Isso é para lembrar, é para fazer diferença, é para ser vida na nossa vida. Então feche os seus olhos e diga: Deus, eu preciso ouvi-lo, mais do que eu quero, mas eu preciso ouvi-lo. Fale comigo, em nome de Jesus. Se assim o Senhor fizer, eu vou obedecê-lo. Todo-Poderoso, Criador dos céus, da terra, dono de todas as coisas, aquele que nos trouxe aqui por causa da bondade e misericórdia que nos segue, que é tão veloz, que nos acompanha todos os dias. Não tem nada que nós façamos para que o Senhor nos ame menos e nos ame mais. Na verdade, nada nos separa do teu amor. Até mesmo, muitas vezes, a nossa insistência em dar trabalho para o Senhor. O Senhor começou uma boa obra e vai completá-la. E nós estamos certos, Deus, de que o Senhor é fiel para fazer isso. Não duvidamos do teu caráter. O que nós te pedimos é que o Senhor trabalhe no nosso coração para que nós não dificultemos tanto esse processo. Que o Senhor molde em nós o caráter de Cristo. Esse é o projeto do Senhor, uma grande família de muitos filhos, semelhantes a Jesus, para a glória de Deus Pai. Que seja assim a IPJ, uma grande família, para a glória de Deus. Nós oramos em nome de Jesus. Antes de nós lermos o texto sagrado, eu queria considerar algumas verdades. Nós temos um projeto que Deus colocou em nosso coração no comecinho do ano, mais precisamente em fevereiro, que eu o intitulo de Pequenas Sementes, Grandes Árvores. E desde então, eu comecei a explorar mais esse mundo da semente, a conhecer mais a respeito de sementes. E cada dia eu me encanto, e às vezes até passando por alguma igreja, ou falando com alguma pessoa a respeito disso, alguns irmãos me mandam curiosidades a respeito da semente. E algumas verdades precisam ficar gravadas no nosso coração nessa noite. Primeiro, a finalidade da semente é a terra. A finalidade da semente não é o celeiro. Equivoca-se aquele que pensa que nós temos sementes para acumular no celeiro e quem sabe, como aquele homem louco que diz: estou tranquilo, o meu celeiro está cheio, eu construí um maior ainda para guardar as sementes. Louco, diz o texto. A finalidade da semente é a terra e não o celeiro. Mas há uma outra verdade a respeito da semente, é que a semente enfrenta desafios infinitamente maior do que a proporção de tamanho e peso.
Você coloca uma pequena semente debaixo de uma terra, calcule ali o peso da semente proporcional ao peso daquela terra. Ela enfrenta esse desafio vezes e vezes maior do que o seu próprio tamanho, e o milagre acontece. O milagre acontece. O que nos leva para uma terceira verdade a respeito da semente, é que o tamanho da semente não diz do tamanho da árvore. O tamanho da semente não diz do tamanho da proporção da árvore. Mateus 13, bem como Mateus 6, falando da finalidade da semente. E por último, na verdade são tantas ideias a respeito da semente, que poderíamos passar horas dizendo a respeito disso, mas eu queria que você guardasse sobre o resultado da semente. O resultado da semente foge à compreensão humana. E eu explico. Observe que ao abrir mão da semente, o milagre acontece. Você come do fruto da semente abundantemente e ainda tem semente, semente e mais semente para continuar o milagre. Note que a natureza é tão preciosa que Deus, na sua infinita sabedoria, colocou isso como norma da natureza. Você não consegue usufruir sozinho do resultado de uma semente. Outro dia alguém chegou para mim, sitiante lá na igreja, irmãos agora que moram ali perto, e resolveu comprar, vai chegando numa certa idade, né? Vou comprar um pedacinho de terra aqui. Chegou para mim com uma penca de bananas. Ele disse: pastor, eu tirei um cacho que deu quase 200 bananas. Quem dá conta de comer? Vai amadurecer tudo, né, Adriana? Vai ter que dar um jeito. Vai dar para o vizinho, vai dar para o outro, vai trazer para a igreja. Tem alguns irmãos que agora estão trazendo e coloca lá. Pega aí, gente. O resultado da semente foge à compreensão humana. Eu amo o abacate. Come para você ver todos os abacates de um abacateiro no tempo que ele está produzindo. Você dá conta? Não dá conta. Ele perde. Você deve então dar para mais outros. E quantas sementes! Olha o potencial de um pé de mamão. Você sabe quantas sementes tem em um único mamãozinho? Um mamãozinho caprichado, caipira? Não é porque eu contei, não, eu pesquisei. Mas se você quiser contar, boa diversão. Hoje minha esposa estava com um vestido cheio de florzinha pequenininha. O irmão que estava atrás falou assim: falei com a sua esposa que quando você fizer raiva a ela, é para ela colocar esse vestido aqui, para você contar quantas florzinhas tem nesse vestido. Não vai dar certo. Cadê o presbítero que deu essa ideia terrível para minha esposa? Está ali atrás. Pois vai contar então a semente do mamão. Mais de 1000 sementes em um único mamão. Você está entendendo o poder de uma única semente? Quantos frutos dá um mamoeiro? E por quanto tempo produz frutos? Quantas sementes tem dentro disso, gente? Foge à compreensão humana. Mas ela precisa ser lançada. Nós precisamos abrir mão da semente. Você come do produto e você continua a ver o milagre. Ela cai de uma forma sobre a terra e ela volta de uma forma assombrosamente, assustadoramente maravilhosa. Uma sementinha feinha, enrugadinha, ela é lançada na terra e aí de repente o milagre acontece. Uma árvore linda, frondosa, que dá fruto, que dá folha, que dá sombra. Essa é a vida que tem dentro de uma única semente. É possível que a floresta amazônica tenha começado com sementes. Olha o milagre. Porém, a condição, e nós sabemos que é uma lei irrefutável, principalmente na natureza, mas
Isso precisa acontecer conosco também. E a condição para que tudo isso aconteça é ainda mais desafiador, mas é a única forma de multiplicar, é a única forma de obedecer a ordem do Senhor, para o qual Ele te trouxe aqui, para o qual Ele morreu por você, para o qual Ele te elegeu para ser parte dessa família para a glória de Deus, que é multiplicar, fazer discípulos para a glória de Deus. A única forma de frutificar no reino. E para tal nós precisamos ler o texto de João, capítulo 12, versos 24 e 25. Vamos ler juntos, apenas 2 versos, vamos lá, 1, 2, 3. Em verdade vos digo, não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida, perde-a, mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la-á para a vida eterna. Na verdade, vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Eis aí a condição. Morrer. Essa é a condição. E segundo Ronaldo Lidoro, essa é a primeira missão da igreja. Morrer. Essa é a condição. Mas antes, vamos entender melhor esse contexto, porque a partir do verso 20, nós vimos que alguns gregos, e depois você separe um tempo para ler durante a semana, o capítulo 12 de João, a partir do verso 20, nós vimos que alguns gregos, possivelmente fossem gentios novos convertidos, que ainda não haviam passado pelo rito da circuncisão, e tendo vindo agora a adorar durante a festa, eles foram restringidos ao pátio externo do templo, espaço ali reservado para os gentios, coisas da religião, lamentavelmente. Então, esses gregos, agora novos convertidos, eles desejavam ver a Jesus. E eles chegaram então a Filipe, que também era judeu, como os demais apóstolos, mas o seu nome era de origem grega, e na sua cidade, ali, Betsaida, lugar habitado por muitos gregos, bem como também por judeus, razão pela qual que eles então chegaram a Filipe, achando, opa, tem um dos nossos ali, quem sabe vai nos arrumar um tempinho para conversar com Jesus. E era necessário que tudo isso acontecesse, e esse cenário que Jesus está agora se dirigindo, diferentemente das afirmações de outrora, quando ele dizia que o seu tempo não era chegado, essa é a primeira de uma série de afirmações de que a sua morte e a ressurreição está próxima. E nesta ocasião, a cruz de sua humilhação, descrita como a sua glorificação, a sua crucificação, também é a sua glória. E são esses eventos que inauguram o reino messiânico, final, escatológico, e que será consumado no retorno de Cristo, e nós devemos ardentemente aguardar. Essa igreja ainda aguarda Jesus, sim? Amém? Amém! Tem muita igreja que já desistiu de esperar Jesus, está demorando demais, é melhor na terra, vamos viver aqui na terra. Aí a gente não precisa morrer. E é exatamente isso. Está muito claro para nós aqui, que Cristo está falando, está predizendo a sua própria morte, de como o Filho do homem deveria morrer. E nós vemos isso confirmado no verso 32, que ele diz, e eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. Assim era necessário que esse grão, essa semente, caísse na terra e morresse, pois caso não morresse, ficaria só.
Todas as festas reguladas por colheitas fazia alusão a esse grão de trigo. Esse grão de trigo tinha esse único significado: a morte de Cristo trará muita, muita, muita vida. Era necessário que ele morresse, e nós somos o resultado da sua morte. Nós só temos vida hoje por causa da morte de Cristo. E pensando na morte desta semente, olha o resultado disso aqui hoje. Quantas pessoas reunidas nesse exato momento na cidade de Aracruz? Quantas igrejas reunidas no Espírito Santo, em Minas Gerais, no Brasil, no mundo inteiro, resultado da morte de uma semente. Olha a proporção disso. Olha o alcance disso. Nós somos o resultado da morte de Cristo. Olha quantos foram atraídos a Ele. E é fato que Cristo está falando da sua própria morte. Mas Ele faz um convite. Ele faz um convite, Ele amplia agora um pouco mais a sua missão, o resultado dessa morte, o resultado dessa semente na minha vida, na sua vida, em nossas vidas. O que deve gerar isso na minha vida e na sua vida? Ainda hoje, como foi sempre, é necessário morrer para que haja vida, queridos. É necessário morrer para que haja vida. E os versos que lemos, há um paralelismo linguístico aqui, né? Um trava-língua, parece que, em suma, diz para mim e para você que não dá para ter os céus e as riquezas desse mundo. Não dá para amar a vida neste mundo e ter a vida nos céus. Quem ama a sua vida nessa terra, ele perde a sua vida. Mas quem odeia a sua vida nessa terra, ele preserva-la para a vida eterna. Não dá para ter as riquezas e ter a vida eterna sem morrer para esse mundo. É preciso morrer. Não dá para ter vida sem perder a vida. A semente precisa morrer. As minhas vontades carnais, elas precisam morrer. As minhas vontades egoístas, porque eu quero, porque quero, elas precisam morrer. Para viver a vida de Cristo em mim, eu preciso morrer. Você precisa morrer. Lamentavelmente, existem crentes que não morrem nunca, que não abrem mão nunca das suas vontades, batem o pé e querem porque querem. Sempre tem as suas vontades afloradas, sempre tem os seus desejos aflorados, os seus pecados guardados como tesouros. O que deveria ser o seu velho modo de viver é sempre atual, está sempre na moda, não morrem nunca. Chegamos à seguinte conclusão: não existe possibilidade de vida. O que parece perda para nós é lucro. Nós abrimos mão de nada para ter tudo. Não existe possibilidade de vida se não houver morte. Crentes que não morrem, eles não frutificam. Você sabe que deveria ser, no mínimo, do mínimo, cada crente produzir um fruto por ano. Já pensou? Quantos membros tem aqui na AG? 300 membros. 2022, quantos? 600. Poder da semente. 22 anos, né? 22 anos, 600 membros. 23 anos, 1.200 membros. Se cada crente ganhar um fruto durante o ano inteiro, nós conhecemos alguém que precisa de Jesus?
Você conhece uma pessoa em Aracruz que precisa de Jesus? E que você deveria investir todo um ano na vida dessa pessoa em oração? Não existe possibilidade de frutificar se não houver morte. Crentes que não morrem não frutificam. Não existe possibilidade se não houver morte. Mas morrer, pastor, não é bom, é ruim demais. Pelo menos para nós, mas é necessário, querido. É necessário. Parece perda, mas é ganho. O que nós estamos abrindo mão é de nada para ter tudo. Quando você está morto para este mundo, simplesmente não tem muita importância o que acontece na vida neste mundo, nas coisas deste mundo. Se os homens falam bem de você, isso não importa muito. Seu foco não está em você. Se eles te odeiam, não importa muito. Se você tem muitas coisas, conseguiu juntar um celeiro, ou se você não tem muitas coisas, isso não importa muito. Não é o seu tesouro, não é o seu valor. Se você é perseguido, caluniado, isso não importa muito. Se você é famoso ou desconhecido, não importa muito. Se você está morto, essas coisas simplesmente não importam. Morto não geme, morto não reclama. Na verdade, se morto gemer, esse povo sai correndo, né? Morto não reclama. Alguém já foi em um funeral aqui? E que o morto falou assim, não gostei dessa coroa de flores. Já pensou? Ele está morto. Ele não reclama. Está doendo tanto porque eles fazem isso comigo. Porque eles falaram isso de mim. Porque eles pensaram isso de mim. É porque nós estamos vivos. Tem apego às coisas materiais? Está vivo. Está vivo. Morto não tem apego a coisa alguma. Tem dificuldades de abrir mão de si mesmo, das suas vontades, está vivo e você deveria estar morto. É radical, e é mesmo. Há algumas escolhas a serem feitas aqui. E não são apenas experiências passivas. Jesus, ele prossegue dizendo, se alguém me serve, siga-me, siga-me. Para onde? Para onde o Senhor está indo? E ele está indo para o Getsêmani, ele está indo para a cruz, é para lá que nós somos convidados a ir, se de fato queremos seguir Jesus. Jesus faz um convite, quer ter vida, então me siga. Aonde o Senhor está indo? Para a cruz. Eu estou indo para o Getsêmani, eu estou indo morrer. Jesus não está apenas dizendo, olha, se as coisas correm mal, não se preocupe, já que você está morto de qualquer modo. Não, ele está dizendo, escolha morrer comigo. Escolha morrer comigo. Escolha odiar a vida neste mundo da maneira que eu escolhi a cruz por te amar. Isso é o que Jesus quis dizer quando afirmou, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Se alguém quer vir após mim, morra, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ele nos convoca a escolhermos a cruz. As pessoas só faziam uma coisa na cruz, elas morriam. Tome a sua cruz significa, como um grão de trigo, caia na terra e morra. Escolha isso. Não tem problema nenhum você tirar férias e ir passear num resort. Tem problema nenhum. Inclusive, se vocês quiserem dar umas férias para o Naguinho no resort, aí, Naguinho leva aquele pastor que veio pregar nos 21 anos. Mas Deus não está nos chamando para passear na Disney, queridos.
Deus está nos chamando para a cruz. Mas por quê? Por causa do compromisso radical do Evangelho. E aí é como se eu escutasse o apóstolo dizendo: em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu complete a minha carreira e o ministério que eu recebi do Senhor para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Parece que eu ouço o apóstolo Paulo dizendo: não importa o que aconteça comigo, se eu apenas puder viver para a glória da sua graça. Eu aprendi a viver contente, se está bom, se está ruim, se está chovendo, se está sol, não importa. Se tem dinheiro, se não tem dinheiro, se tem saúde, se não tem saúde, se estou preso, se estou livre, não importa, se eu puder viver para a glória do Senhor, porque eu já abri mão das minhas vontades. Eu e você, essa igreja, nós somos sementes, e é muito mais do que dar alguma coisa que nós já temos muito. Não é isso. Não é dar aquilo que está sobrando. O Senhor está me pedindo algo que está sobrando. Não, é dar aquilo que nós só temos a nossa própria vida. A nossa própria vida. Mas não se iludam, queridos. Esse é o caminho da verdadeira vida. Parece perda, mas é lucro. Eu costumo dizer que talvez uma das coisas mais desafiadoras do relacionamento, e relacionamento em todas as esferas, é a moeda corrente que nós temos que pagar. Você sabe qual que é a moeda corrente dos relacionamentos? Nossas vontades. Para funcionar, nós precisamos abrir mão de nós. Parece perda. Eu vou ficar sempre me humilhando. Guarde isso no seu coração. Toda humilhação provém de Deus. Ou então eu não creio que Ele vai fazer todas as coisas cooperar para o meu bem. Eu sou filho de Deus, comprado, lavado, preço altíssimo dessa semente que caiu na terra. Será que Deus que me deu Jesus, não me daria, juntamente com Cristo, todas as outras coisas? O apóstolo Paulo diz isso. Certamente. Mas fulano está me humilhando, glorifique a Deus por isso. É Deus trabalhando na sua vida. Nós precisamos morrer. Nós precisamos renunciar a nós mesmos. Se isso acontecer, se cada grãozinho de terra nessa noite aqui abrir mão das suas vontades, em obediência a Deus, fazer exatamente aquilo que Ele nos manda fazer, ir e dar frutos. Não fostes vós que me escolheste, diz o Senhor. Pelo contrário, eu que escolhi a vocês, para que vocês pudessem ir e dar frutos, morrer. Essa é a principal missão da IPJ. Abrir mão de si. Não existe vida neste mundo sem Cristo. Não existe vida sem o autor da vida. Toda a nossa resistência em não morrer para essa vida, com todo carinho, é uma extrema burrice nossa. É uma loucura. Toda a nossa insistência em dar trabalho para Deus e insistir em não morrer. Loucura. Sabe por quê? Se você é de Deus, Deus não vai desistir. Outro dia, e eu estou encerrando, compartilhando no tempo de oração, nós encerramos, agora dia 16, eu vou explicar para os irmãos daqui a pouquinho, 40 dias de oração. Nós já estávamos orando com toda a igreja há 170 dias,
um relógio ininterrupto de oração, em que cada um colocava 20 minutos ali, ele orava. Depois nós, aproximando o nosso grande desafio, nós entendemos que precisávamos orar na igreja, e aí fomos de manhã e de noite, durante 40 dias. A parte da manhã tinha um tempo de oração, a parte da noite, de segunda a segunda. Só a noite do domingo que nós não orávamos, mas nos outros dias orávamos juntos com a igreja. E em um desses dias, ajoelhado ali, Deus ministrou meu coração. Eu quero que você traga essa cena para a sua mente. Imagine, não diga que o pastor falou que Deus joga xadrez, tá bom? Mas imagine um tabuleiro de xadrez. Não sei jogar xadrez. E aí eu tive essa percepção, que nós somos essas pecinhas ali, as pecinhas do xadrez. E deveríamos só mover, porque essas pecinhas, elas têm os pezinhos. Ela tem os pezinhos. E nós deveríamos ouvir a voz do mestre, que diz um passo à frente, e nós obedecermos. Ele diz, recua mais um passo atrás, vai para a esquerda, vai para a direita. E a visão que Deus estava colocando no meu coração é que é alguém que já venceu o jogo, você sabe. O checkmate final já está definido, mas ele senta vencedor. O que nos faz mais que vencedores? É um vencedor jogando um jogo com alguém que já perdeu. Só que nós insistimos em dar trabalho para Deus, porque ouvimos algo, como você ouviu aqui hoje, e aí nós nos movemos por nós mesmos. Aí Deus vai dizer para mim e para você, tem problema não, era para você ir para a direita, mas você foi para a esquerda, tem um caminho para passar, mas você vai voltar, eu vou terminar essa obra, eu vou concluir esse jogo, eu vou vencer. Se você quer dar menos trabalho para Deus, porque Ele não vai desistir de você, graças a Deus, a perseverança dEle por nós. Eu sempre digo lá, se fosse eu olhando para mim, eu já tinha desistido de mim. Mas Deus não desistiu. Então Ele vai dizer para você, querida igreja, avance, um passo à frente. Alguns vão dizer, não quero, porque eu quero é aqui. Tá bom, vai ficar, mas você vai passar por um caminho. Não é porque eu sou mau, não. Deus dizendo, é porque eu amo você. Então Ele está dizendo para nós nessa noite, IPJ, morra. Lá no seu serviço, sabe? Sabe aquele vizinho? Sabe aquela vizinha? Morra para você. Abra mão das suas vontades, se humilhe. Se humilhe. Aquele colega de trabalho que é difícil, essas pessoas são instrumentos preciosos de Deus na nossa vida. Para largar as cordas do nosso coração, para dizer como o texto sagrado, dilatai-vos também vós. Toda a nossa resistência é loucura, parece perda, mas é ganho. Você pode fechar os seus olhos. Essa é a principal missão da igreja. Essa é a principal missão da igreja. Talvez lá atrás você tinha uma habilidade de retomar isso, mas o tempo foi passando e lamentavelmente às vezes vai criando uma casca grossa no coração de alguns irmãos e irmãs,
Parece que o tempo de cristianismo vai nos fazendo acostumar com isso, ao invés de nos aproximar mais de Cristo e de nos melhorar, de nos tornarmos pessoas ainda mais maleáveis. Às vezes nós endurecemos. Pois hoje é um bom dia para você olhar aonde você caiu, aonde você começou a reivindicar os seus direitos. Que direitos nós temos? Aquele que tinha todo o direito do mundo abriu mão dos seus direitos, se humilhou numa morte e morte de cruz, foi obediente e obediente até a morte. Não considerou ser Deus, mas como um homem se humilhou. Por que é que eu tenho que reivindicar os meus direitos, o meu lugar ao sol? Por que é que eu tenho que ter as minhas vontades sempre satisfeitas? E quando não acontece isso, eu faço bico, eu fico com raiva. Eu preciso morrer. Nós precisamos morrer todos os dias, se quisermos frutificar. Vamos fazer dessa canção, esse trecho da canção, a nossa oração nessa hora. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Diga mais uma vez, eu quero. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Se você entendeu aquilo que Deus falou ao seu coração, sabe aquela oração que você fez no início, dizendo: Deus, fala comigo. Se o Senhor fizer isso, eu vou te obedecer. Está lembrado dessa oração que você fez há pouco? Pois bem, quero crer que Deus falou ao seu coração. E aqueles corajosos que oraram devem responder agora para Deus. O que você vai fazer com isso que Deus te falou? Eu quero desafiar você. Às vezes nós precisamos de gestos, de atos. Não é tão difícil assim você colocar a mão no seu coração, é difícil. Você que entendeu isso, você que orou no início e agora está se comprometendo a dizer: Deus, eu vou abrir mão. Quero rever meus conceitos, quero rever os meus valores. Se você pode, colocar a mão no seu coração e olha a Deus, diga: Deus, eu entendi. Eu entendi o que o Senhor disse. Tem muito tempo que eu não trago uma vida no altar do Senhor, não faço um discípulo, Senhor. Eu preciso neste ano, que começa hoje na IPJ, um ano inteiro, eu quero me comprometer, quando a igreja fizer 22 anos, eu trazer esse presente para o Senhor, porque eu morri para as minhas vontades, e agora tem fruto, Senhor. Ore por você e diga: Deus, eu me comprometo. Eu me comprometo. Ore, é você que deve dizer isso para Deus. É o seu compromisso com Deus. Ore ao Senhor. Vamos dizer juntos: eu me arrependo, Senhor. Eu me arrependo, Senhor.
Os teus filhos oraram e oram agora, Senhor. Eu quero, Deus, ouvir testemunhos dessa igreja. Que o testemunho dessa igreja ecoe lá em Teoflotone. Uma igreja como uma lavoura. E o propósito da lavoura é frutos, não crescimento desordenado, Senhor. Não é disso. Nós não estamos falando de inchaço, nós estamos falando de frutos saudáveis. E eu ministro e peço ao Senhor para que essa igreja cresça ainda mais para a glória de Deus Pai. Uma família que viva, que resplandeça a glória de Deus nessa cidade.